Bem-vindos a mais um episódio da Opinião Desformada. Hoje temos um convidado ilustríssimo aqui. Sim, um cara muito especial aí pra gente. Hoje a gente vai receber Luiz, CEO da Heaven e vice-presidente do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, o IFL. É uma organização sem fins lucrativos que forma futuros líderes com base em valores como Estado de Direito, liberdade individual, livre mercado e respeito à propriedade privada. Como eles mesmos dizem, a liberdade é um bem precioso, mas não está garantida a nenhum país que não saiba assumi-la, exercitá-la e defendê-la. Luiz atua justamente nessa missão, transformar potencial em alta capacidade de liderança, fortalecendo uma rede de indivíduos comprometidos com responsabilidade, liberdade e impacto real na sociedade. Como formar líderes capazes de defender e exercer a liberdade? O que sustenta uma liderança virtuosa em tempos de tanta complexidade? E é isso que a gente vai descobrir agora. Luiz, bem-vindo à Opinião Desformada. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Espero poder contribuir bastante. A gente está ansioso para falar sobre muita coisa, muita coisa. E a Tamires já tocou ali no assunto que a gente discute no dia a dia e que a gente gosta bastante de falar, que é a liderança, né? Perfeito. Os desafios, o que a gente acaba passando no dia a dia. Acho que existe um quê de liderança em todos os âmbitos e aspectos da nossa vida, né? Como família, como filho, às vezes como os pais, como profissional, como empresário. Acho que está presente em todos os aspectos e você deve ter algumas ações particulares em cada caixinha que você atua. Sim. Perfeito. E ainda mais sobre a Heaven, né? Você tem a Heaven e você também atua no EFL. Como essas duas coisas se alimentam? Como você consegue trazer para a prática? Não, maravilha. Então, gostaria de começar falando talvez um pouco sobre o IFL, depois eu falar um pouquinho sobre a Heaven, aí eu complemento com como essas duas coisas se fundem. O IFL, como o próprio nome já diz, é o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo. E vale a pena a gente entrar um pouquinho em como que esse instituto foi formado. O Brasil é um país que forma líderes, isso aí é um fato. Nos últimos anos, vários líderes foram formados, inclusive vários são exportados, né? Nosso capital intelectual vai muito para fora. Mas, além de formar líderes, a gente tem uma seguinte pergunta, que é o que faz o Instituto ficar de pé. Quais são os valores que os líderes estão sendo formados? Porque não adianta a gente formar pessoas, né, que são ali capazes de eventualmente fazer uma empresa grande e tal, mas que não têm os valores. E aí, já trazendo um pouco do que você trouxe, o líder, ele é aquele que é capaz de influenciar em todos os ambientes que ele passa. Então, não só dentro da empresa dele, mas ele vai influenciar na igreja que ele vai influenciar dentro da casa dele, ele vai influenciar no condomínio que ele mora. Então, nada mais justo do que esse líder conseguir espalhar esses valores, essa sementinha que a gente tanto acredita, né? Sim. São esses valores liberais. E, além disso, aí eu vou trazer aqui um pouco com a Heaven, que carrega muito desses valores. Quando a gente fala sobre blockchain, que é um dos pilares da Heaven, a gente está falando quase que sobre a liberdade em forma de algoritmo, né? Sim. Então, a blockchain, ela tem essa característica de ser uma rede ali que é uma rede pública, ela é facilmente auditável e a gente carregou isso para dentro dessa tecnologia que hoje faz com que a gente consiga fazer gestão de contratos, principalmente de indústrias, né? Trazendo toda essa tecnologia. Então, acredito que todos os valores, eles vão convergir para a liberdade nesse sentido. Sim. Mas vamos lá, deixa eu organizar as ideias aqui. A gente tem um pouquinho de proximidade, a gente sabe mais ou menos, mas para quem está tendo o primeiro contato, começando pelo IFL, o que ele faz? O que vocês fazem? O que vocês são? Perfeito. O IFL, como você disse, é um instituto sem fins lucrativos. Ele já existe desde 2007 aqui em São Paulo. Os nossos fundadores foram Salim Matar, que é o fundador da Localiza, Davi Pfeffer também, que é o atual presidente do Conselho da Suzano, entre outros, né? Então essa foi a pergunta que moveu eles lá no começo. E basicamente hoje o IFL ele é composto por associados. Então, para se tornar associado, você passa por um processo seletivo. Existem alguns requisitos que você precisa cumprir para que você consiga fazer parte. E
Todas as segundas-feiras, religiosamente, nós nos encontramos para fazer um jantar. E nesse jantar nós recebemos várias figuras que nós consideramos que são relevantes no cenário tanto nacional quanto internacional. E o caráter desse jantar é um caráter sigiloso. Então, o que isso significa? Nada que é falado lá dentro pode ser postado, compartilhado, e isso faz com que os convidados tenham um pouco mais de liberdade para poder contar um pouquinho para a gente sobre como que funcionam os bastidores, né? Então, quem que são esses convidados? Vão desde senadores da República, ex-ministros, alguns ali que focaram a carreira mais na parte pública, como também empresários, que são empresários muitas vezes que a gente chama de self-made, que é o cara que pegou ali e construiu tudo sozinho e conseguiu chegar num patamar relevante. Como empresários também que muitas vezes estão na segunda, terceira, quarta geração de uma sucessão de empresas familiares. Vão executivos também, então executivos de grandes companhias, CEOs, diretores de operação, diretores de marketing. Então esses são os nossos convidados e justamente por conta dessa pluralidade de convidados, da pluralidade também dos nossos associados, a gente consegue muitas vezes absorver e entender o que está acontecendo do outro lado, né? Então, no meu caso, por exemplo, a gente acha que empreender é uma carreira muito solitária. E de fato é. Quando você tem um problema, você não tem muitas vezes a quem recorrer, né? Muitas vezes é até a primeira vez que você está fazendo aquilo. Exato. Então, são os desafios que a gente enfrenta e que lá nós encontramos pessoas que ou já passaram por esses desafios, ou às vezes você consegue pegar um mercado que é completamente diferente do seu. Sim. E trazer algumas práticas desse outro mercado para dentro, então a gente vai conseguindo evoluir nesse sentido. Mas, além desses encontros, era aquilo que eu estava falando, como que a gente pode espalhar isso para fora, né? Então, a gente tem alguns projetos lá dentro. Vou começar pelo Dia Livre de Impostos. Então, o Dia Livre de Impostos Começou bem. Todos queremos. É um dia que a gente tira para conscientizar a população sobre como que o imposto dela afeta diretamente no poder de compra que ela tem. Então, vou pegar um exemplo. Tem um associado que ele é dono de 10 postos de combustível. Ele se oferece para falar assim, pessoal, nesse dia eu vou retirar aqui, vou subsidiar o valor dos impostos, né, como uma forma de contribuição, e eu vou vender 30 mil litros de gasolina sem impostos. Então, a gente faz uma campanha, a gente tem alguns parceiros de mídia que nos ajudam aí a fazer essa divulgação, né? E ali naquele dia, no lugar da gasolina ser vendida a R$7, ela é vendida a R$3,60. Então isso causa um impacto, porque o cara chega no posto e fala assim, cara, eu não acredito que eu estou pagando R$3,60 aqui e o resto é imposto. E sim, é imposto. E aí ele se assusta, gera curiosidade, ele vai procurar saber por que ele está pagando mais barato e vai identificar porque é por conta da... Caraca. Exatamente. Então, assim, eu peguei o exemplo do posto de gasolina, mas tem diversas outras áreas ali que os nossos associados, eles colocam ali, não só tempo também, mas como capital para poder subsidiar isso e conscientizar a população. Um outro projeto muito legal que nós temos é um projeto que chama Aula Livre. Então, os nossos próprios associados também, em parceria hoje com uma universidade, que é a Unibs, eles vão lá e acompanham os alunos da universidade durante o período de 6 meses, né? Das universidades. Isso. Muito legal. E aí, como que funciona? Vamos supor que eu tenho um associado que entende muito ali da área de contabilidade e finanças. Então, Ele vai lá e vai ensinar, de fato, coisas práticas para esses alunos que não são ensinadas dentro de uma universidade. Então, o que são coisas práticas? Como que eu abro um CNPJ? Como que eu emito uma nota fiscal? Como que eu vou fazer uma planilha de controle financeiro dentro da minha empresa? Então, cada associado ali tem a sua especialidade e ele vai ensinando coisas ali que hoje o ensino que nós temos no Brasil não ensina e que muitas vezes a gente vai aprender na dor, né? Sim. Então, é uma forma de cortar caminho ali para essa nova geração que está vindo. Sabe que ontem você fez um post, não, na realidade acho que você não fez um post, você curtiu uma publicação no Instagram que eu ri muito quando eu vi, aparece, né, pra gente, que era um piloto de jato,
né, com o livro na mão, como pilotar um jato. Exato. E aí vinha assim, essa é a vida do empreendedor todos os dias. Né? Exato. A gente primeiro já tá lá voando e tá aprendendo a mexer na máquina, né? Exatamente. E ninguém ensina. Ninguém ensina. Então, você tá em um ambiente cercado dessas pessoas, é muito bacana porque, eventualmente, você pelo menos consegue pegar o telefone, ligar e falar assim, Anthony, que página do livro que tá tal coisa? Por mais que você vai ter que aprender sozinho ali, você já tem pelo menos a página do livro. Então, é isso que a gente tenta fazer com essa nova geração também, né? E sobre esse negócio de empreender, é uma história até interessante, que eu até brinco hoje com os meus sócios, que toda empresa ela tem 2 momentos, né? A gente tem na nossa bandeira o ordem e progresso, mas para o nascimento de qualquer empresa tem que ser exatamente o contrário. É progresso e depois ordem. Uhum. Então foi inclusive assim que a Heaven nasceu, inclusive assim que nasceram esses outros projetos que hoje eu tô tocando. Sim. Isso assusta um pouco, né? A gente também fala um pouco sobre isso, e quando a gente veste a máscara de malucos ali para começar a criar um projeto novo, quem tá do lado, muitas vezes o colaborador que tá falando, não, vocês estão malucos, isso aqui não dá certo, tudo desorganizado. E não é que a gente faz lugar, a gente até sabe, mas tem que ser. Você tem que quebrar aquela barreira, aquele paradigma, porque se você for fazer tudo A gente nunca pensa certinho, nesse sentido. Às vezes você inverte a ordem para que aquilo aconteça. Você sabe que precisa. Porque às vezes você precisa empurrar para que isso aconteça. E aí realmente, primeiro é o progresso, depois a gente organiza. Exato. Lembra do que a gente conversou antes de começar a gravar sobre a opinião desformada? Isso também ajuda, porque dá um pouquinho de calor no coração da gente saber que a gente não é maluco também. Mas, assim, essa questão de você começar, não tô falando, cara, começa um negócio completamente louco, sem o mínimo de estrutura. Uhum. Não, o mínimo tem que ter. E assim, o próprio projeto da Heaven, ele nasceu um pouco disso, né? Uhum. A gente estava em um encontro de blockchain, assim, fanáticos de blockchain, e sentamos hoje o Antônio, que é o fundador também da Heaven, né? E o nosso primeiro cliente. Uhum. E começou tudo com uma conversa de bar, assim, ele comentando um problema que ele tinha para resolver dentro da empresa. Eu olhei assim pro Antônio e falei, cara, a gente consegue resolver isso. Nossa. E aí ele me olhou assim, ele foi falar alguma coisa, eu chutei ele por baixo da mesa. Aí, tipo, ele olhou e tal. Aí ele disse, cara, vocês conseguem resolver isso mesmo? Eu falei, claro que conseguimos. Segunda-feira passa lá no escritório, então, não sei o quê. Nem tinha escritório, Não tinha nada. Muito bom. E aí, assim, a gente passou lá, fez uma apresentação, obviamente ficou o final de semana todo trabalhando muito. E aí foi assim que nasceu a Heaven. Você já tava no jato, tava aqui aprendendo como pilotar ele, né? Mas já tava lá, voando. Então a gente foi, assim, a gente sabia que a gente entendia um pouco da teoria e tal, sabia que dava para fazer, obviamente sabia que ia precisar de muito trabalho, de muito esforço, né? Mas começou desse jeito. Então a gente chegou lá, apresentamos o projeto, o que a gente tinha feito no final de semana, dentro das possibilidades ali que a gente tinha, foi um sucesso. Então assim, a gente já começou com um grande cliente, a empresa. E aí depois disso o resto é história. Mas e o que vocês entregam na prática, né? O que a gente pode explicar para as pessoas o problema que vocês resolvem com a Heaven? O que é o blockchain? Vamos voltar do espaço. Maravilha, então. A blockchain hoje é conhecida como o Web3, né? Então, inclusive por isso que o nome da Heaven tem um 3 ao contrário, que é uma referência a esse Web3. E qual que é a grande diferença do ambiente Web 2 para o ambiente Web 3? O ambiente Web 2 é a internet como a gente conhece hoje. Então, quando eu acesso um site opiniãodesformada.com.br, esse site ele só existe porque existe um ambiente computacional que se chama Web 2, que faz com que exista esse domínio lá dentro. Então, o Web 3 é um ambiente computacional. O Web 3 blockchain, é esse ambiente computacional que possibilita com que N coisas possam ser feitas dentro desse ambiente. Então, quando a gente fala cripto é uma das coisas
que podem ser criadas dentro desse ambiente da blockchain, dentro desse ambiente da Web3. Mas isso é apenas uma das coisas que a gente pode fazer dentro desse ambiente da Web3. Existem N coisas que podem ser feitas lá dentro. Assim como na internet, existem N coisas que a internet possibilita, né? Então, assim, a primeira coisa é fazer uma desassociação entre cripto e blockchain. Tá? E aí você me pergunta, tá, Luiz, mas qual que é a grande diferença entre o Web 2 e o Web 3? Tudo na Web 2 ela é finito. É infinito. Então, eu vou pegar um exemplo. Eu te mando uma mensagem no WhatsApp. Essa mensagem ela é potencialmente infinita. Porque você pode pegar essa mensagem, enviar para a Tamires pegar e enviar para o Luiz pegar e enviar para outra pessoa. E quando a gente fala sobre o ambiente Web3, ela trouxe um conceito que até então não existia, que é o conceito de escassez digital. Então, você consegue tornar escasso algum recurso dentro desse ambiente Web3. Então, a gente pode até entrar em termos mais técnicos depois, mas o que essa escassez digital permite? É como se, quando eu te mandasse uma mensagem, eu, Luiz, deixasse de ser proprietário dessa mensagem e o Anthony passasse a ser o único proprietário dessa mensagem. E tudo isso fica registrado de forma pública e auditável. Então, essa, inclusive, é uma das características do dinheiro. Quando a gente fala sobre dinheiro, a gente precisa de alguma coisa que seja escassa. Então, por isso que cripto foi uma coisa que deu tão certo dentro desse ambiente da blockchain, porque ela traz esse conceito. Seria correto eu entender que na base da cripto, a cripto é um dado finito. Isso. Que foi criado dentro da blockchain. Exato. Ela pode ser finita dependendo da configuração que foi feita ali dentro da blockchain para essa cripto existir, né? Mas ela tem a possibilidade porque existe esse conceito também de propriedade digital. Exato. Às vezes parece até um pouco maluco falar isso, né? Porque é uma coisa que a gente não consegue pegar. Então você fala, tá, mas como que isso aqui é meu? Se eu não consigo pegar, é diferente. Pegar esse copo aqui e falar, esse copo aqui é meu. Mas existe esse conceito também para dados. Se você pegasse um dado e falasse, esse dado aqui, ele é meu. Sim. E eu acho que vai um pouco com o que você falou agora, do primeiro progresso, depois a ordem. Porque a internet, por si só, ela nos trouxe muita evolução. Então, a gente teve um salto gigantesco na tecnologia, com a internet, com a Web 2 e etc. Só que a gente chegou nesse momento, que é propriedade intelectual, LGPD, esse excesso de dados e informações talvez tenha feito a gente chegar nesse lugar de calma. Tá bagunçado, mas vamos gerenciar esse negócio. Tem que ter dono, tem que ter lei, tem que ter regra. Então, acho que esse movimento é um movimento natural da vida, né? Então, primeiro foi o progresso. Agora a gente está ordenando ali para que não fique como a gente... E nasceu de uma necessidade quase que natural, assim. Exato. Né? Então, assim, o ambiente da Web3 é um ambiente muito, muito, muito seguro. O pessoal até fala aí sobre computação quântica, ser capaz de quebrar e tal, tudo bem. Algo que eventualmente pode acontecer. Mas, assim, quando a computação quântica chegar nesse nível, existem N outros lugares que o pessoal vai querer atacar antes do que, por exemplo, a Web3, né? Então, o sistema bancário. O sistema bancário, quando tiver computação quântica, também vai ser um negócio que vai ser atacado, né? Então, assim, tá tudo vulnerável a isso. Sim, eu concordo. Pode falar. Aqui vai ser sugado aí. Quer mais um café? Te agradeço, obrigado. E entendemos, então, entendi, blockchain, então, seria um ambiente. E aí, o que vocês operam dentro disso? Maravilha. Então, como existe esse conceito de propriedade, como que isso é registrado de uma forma bem superficial, né? Então, imagina que você tem ali um grande livro contábil que fala assim, existem 3 copos em cima dessa mesa. A quantidade finita de copos que existem. E eu tenho registrado que um é do Anthony, um é da Tamires e um é do Luiz. Quando eu faço uma transação, ou seja, eu entrego esse copo para o Anthony, qual que vai ser a próxima transação? O Luiz entregou um copo para o Anthony, logo, Anthony tem 2 copos, Tamires tem 1 copo e Luiz tem 0 copos. E esses blocos são sempre registrados em sequência. Então, é tudo auditável nesse sentido, né? Então, assim...
necessariamente eu preciso fazer alguma transação de valor financeiro dentro da blockchain? Não, eu posso apenas registrar dados. Eu posso registrar, por exemplo, que o Anthony está vestido com uma camisa branca. E o que mais existe são dados, né? Exato. Cara, você é um contador digital, cara. A blockchain é um contador digital, é uma excelente analogia. Inclusive, aí o que acontece? Você lembra que eu comentei que isso aí é de ordem pública? Sim. Então, qualquer um pode entrar ali em um scan da blockchain específica e isso fica visível. Você consegue abrir ali e ver todas as transações que aconteceram desde o dia 1 da existência dessa blockchain, né? E aí, você me perguntou, aonde que é o ganho empresarial com isso? Imagina que todos os contratos, que são contratos de papel, eles eventualmente podem ter algum tipo de ambiguidade, ou não necessariamente os contratos ali serem cumpridos da forma com que eles nasceram para ser, né? Então vai depender de interpretação, vai depender de operacionalização, vai depender de tudo. Então o que a blockchain ajuda a fazer? Existe um conceito lá dentro que é um conceito que chama smart contract, ou contrato inteligente. Okay. São contratos, esses de papel que a gente conhece, mas em formas de código, em forma de algoritmo, onde existem alguns gatilhos que são acionados quando determinada ação quando essa determinada ação ela acontece. Né? Então, imagina o seguinte, eu vou fazer uma compra de água. Então, eu tenho aqui a garrafa de água e tal, eu vou combinar com o fornecedor. Cara, eu vou te pagar R$2 por cada garrafa de água, só que eu preciso garantir que essa água chegue dentro da validade, eu preciso garantir que essa água não chegue amassada, eu preciso garantir que a pureza dessa água seja, de fato, a que está sendo informada ali. Porque senão, o que acontece? Eu vou pegar uma garrafa, e aí, sei lá, a água veio amarelada lá dentro. Eu vou entrar em contato com o fornecedor e vou falar assim, cara, a água veio amarelada. Aí o cara fala, não, eu te mandei a água transparente, tá tudo certinho aqui. Foi o jeito que você armazenou a água. Você vai falar, não, cara, eu armazenei a água tranquilamente aqui, cara. Ela estava na temperatura que você determinou, não deixei ela ficar em um ambiente de 60 graus, ela não ficou exposta à luz do sol. Então, como que você comprova isso, né? Então, quando a gente traz a blockchain com essas características que eu disse, de ser auditável, a gente consegue deixar ali como se fosse escrito em pedra todas as fases desse processo. Então, eu chego e falo assim, eu registro lá, pessoal, tá aqui a água, ela tem 2 litros, o lote dela foi tal, a validade dela foi tanto, a cor dela nesse momento tá límpida, e Anthony, estou te entregando essa água nesse formato. Você concorda que a água que você recebeu está dentro dessas características? Concordo. Então, quando essas duas partes concordam e esse registro é feito na blockchain, daqui 2 meses, se a água aparecer amarela, a gente vai saber exatamente aonde que aconteceu o problema, porque está tudo registrado. E aí você fala, tá, mas eu posso registrar que o Anthony está com uma camisa vermelha aqui agora. Claro, assim, nenhuma tecnologia resolve problema de natureza humana. Sim. Só que isso é uma coisa pública. Então é como se o Anthony estivesse fraudando de forma pública isso. Então, assim, já existe um grau de incentivo para ele não fazer isso, porque daqui 10 anos eu posso chegar e falar assim, pô, Anthony, eu tenho uma foto sua aqui com a camisa branca, por que você registrou que você estava com a camisa vermelha? Eu tenho como confrontar isso, né? E segundo, que toda vez que existem interesses opostos entre duas partes, a tendência é que se chegue em um consenso e a nossa tecnologia que a gente desenvolveu, ela só registra a informação na blockchain depois que a gente atinge esse consenso. Então, trazendo aqui um outro exemplo, né? Eu vou te emprestar R$20. Tá. Você vai deixar eu registrar que eu te emprestei 25? Não. Eu também não vou deixar eu registrar que foi 15. Então, qual que é a única forma? Você concorda que existem interesses opostos? Sim. Eu quero registrar que foi mais, você quer registrar que foi menos. Só que o processo ele só vai andar quando as duas partes entrarem no consenso. Entendi. Então, as duas partes, elas tendem a falar assim, cara, foi 20. Sim. Então, imagina isso para um nível industrial, onde qualquer erro operacional ali podem custar milhões de dólares, né? Sim. Então, a gente conseguiu trazer através dessa tecnologia, primeiro, junto com isso já vem uma automação de processo.
Isso por si só já é um ganho muito, muito alto. Quando a gente chegou na indústria lá na primeira vez, a gente deparou com coisas assim, que a gente pensa hoje, cara, não existe uma empresa que tem 7 bilhões de dólares de faturamento anual, deve ser... Cara, o cara chegava lá na planta com um pedaço de papel, uma caneta, e anotando isso, deixava em cima da mesa ia para uma planilha, da planilha ia para um e-mail, do e-mail tinha que ser validado. Então, assim, qual que é a chance de erro que pode acontecer nisso tudo, né? Cara, eu tive na Volks no mês passado, justamente e peguei um processo de qualidade, foi muito legal, e agora eu tô relembrando porque eu acho que eu posso ter presenciado algo que você tá falando. Eu estava na área de estamparia, onde eles pegam as bobinas, as chapas, e eles começam a estampar as peças do carro, né? E aí, na linha de produção que eu estava, tinham ali acho que 7 ou 5 módulos. E eles vão passando, né? Entra a chapa crua, passa por uma estampagem, o robô vem, tira de um, aí até chegar no final. E aí, durante a minha visita, houve um alerta de qualidade, aonde o próprio scanner ali, acredito eu, identificou uma inconsistência na peça. E aí pararam a linha, e aí os encarregados de qualidade, né, são acionados, eles vão, paralisam para analisar qual a inconsistência e aí tratar. E aí eu até peguei o pessoal para conversar e eles estavam me dizendo que existe o alerta pontual e existe também o alerta por amostragem, que pode estar correndo ali, enfim, o processo como um todo, e mesmo assim eles param para tirar para fazer a checagem da peça. Então, fazendo ali uma paralela, será que talvez eu tenha presenciado algo que você está falando em relação à auditoria de processo, talvez? Perfeito. Sim, mas nesse caso, você concorda comigo que isso é um processo interno, onde tem só um player que quer garantir que ele faça ali a melhor peça que ele pode fazer. Sim. Dentro desse processo, hoje, a maioria que a gente trabalha com 2 players. Porque esses players, eles têm que ter esses interesses opostos para começar a fazer sentido, Entendi. né? É como se nesse caso fosse o fornecedor do alumínio que vai criar uma peça. Exatamente. Então, nesse caso... Para o processo da Volks. Perfeito. Será que parou porque o alumínio estava errado? Alguma coisa assim, né? Exato. Então, se nesse caso fosse o fornecedor do alumínio que tivesse mandado uma chapa, sei lá, fora da espessura correta, e aí na hora que a máquina batia, porque estava fora da espessura correta, eu teria como comprovar que foi o meu fornecedor que mandou a peça fora da especificação. É muito interessante Muito isso, legal, meu. né? Isso. Imagina Muito se eles... já estou viajando aqui. Imagina se eles têm um coeficiente de retrabalho, talvez, pela qualidade do material. Uhum. E aí a Volks chega pro fornecedor e fala, cara, eu te pago um pouco mais, só que é o seguinte, você vai ter que me garantir a qualidade. É justamente isso que acontece dentro das indústrias hoje. Então, existe ali uma taxa de performance que funciona da seguinte forma. Eu vou trazer a indústria da siderurgia com a indústria do refratário. O forno da siderurgia, ela tem que ser revestida. O forno tem que ser revestido com refratário, porque senão o aço fundido vai entrar em contato ali com o aço, vai derreter a panela e vai dar banana, né? Então, essa indústria siderúrgica precisa de um fornecedor de refratário. Como que está sendo feito? O cara chega e fala assim, compra o meu material refratário, com o meu material refratário eu vou te garantir que você vai produzir 1.000 toneladas de aço com ele. Só que, se você produzir mais do que 1.000 toneladas, a gente vai dividir os lucros. Porque você está deixando de comprar um outro material refratário. E eu sou tão bonzinho que, se ficar abaixo da produção, eu também vou dividir os prejuízos com você. Porque eu tenho que garantir aqui, se é isso que eu estou te vendendo, eu tenho que te garantir pelo menos acima disso. Só que qual que era o problema que acontecia antes? Quando ia bem, cara, quando ia bem, certo. todo mundo bem, cara. Pô, Antônio, Tamires, cara, vocês são nota 10 e tal. O problema era quando ia abaixo. E aí falava assim, cara... Quem segura esse prejuízo? Né? Exato, você me entregou aqui um material de qualidade ruim. Aí você vai falar, eu não, te entreguei um material aqui perfeito. Cara, dentro das especificações e tal, a culpa foi sua que colocou o forno na temperatura maior do que a especificação do meu material. Ou você deixou a panela em tempo de vácuo total
maior do que a especificação, soprou mais oxigênio do que deveria. Então fica nessa briga. Então, se eu consigo garantir que o material que você recebeu, cara, tá ok? Cara, tá ok. E se eu consigo garantir que a minha operação aqui estão dentro de todos esses coeficientes, cara, o tempo de vácuo total foi esse, o tempo de oxigênio foi esse, a temperatura do forno foi essa, isso tudo fica ali dentro da blockchain, monitorando e alimentando esses dados. Então, eu consigo voltar no passado, em caso de erro, e saber exatamente aonde que aconteceu isso. Então, primeiro, além dessa parte de automação, a gente já entra em uma parte de eventual disputa jurídica que porventura possa acontecer e que acontecia muito. E depois que a gente colocou a nossa tecnologia, nunca mais teve nenhum atraso nem bloqueio de pagamento, porque isso acontece também. Vou bloquear teu pagamento até a gente resolver. Exato. Entender o que de fato aconteceu. E aí isso Mas tirou... isso não funciona só para a indústria, né, Luiz? Pelo que você me explicou, esse processo ele pode acontecer com qualquer tipo de negócio, né? Perfeito. Teve até uma situação engraçada que a gente estava em uma reunião com o executivo de uma empresa, e aí ele falou assim, cara, isso é fantástico, eu posso usar isso para comprar batata frita? Pode usar isso para comprar batata frita. A gente tem uma tecnologia que ela é genérica e ela consegue se adaptar a qualquer tipo de processo. Agora, a pergunta que tem que ser feita é, hoje, a compra de batata frita, ela traz essa dor de cabeça necessária para a gente envolver todo esse esforço e sanar isso, né? Porque às vezes pode ser que com a economia que eles vão ter ali, não faça sentido colocar a tecnologia. Entendi. Mas seria possível. Seria possível, tranquilamente. Então, o que precisa ali de mínimo é que existam os dois lados. Isso é uma premissa, certo? Uma premissa. Tá, que existam os dois lados e que exista um processo. Exatamente. Ele pode ser industrial ou pode ser, sei lá, contratos de uma agência com influenciadores. Perfeito. Pode acontecer, então, pode... O contrato mais recente que a gente está analisando agora de fazer uma potencial implementação é um contrato na área hospitalar. Então, são alguns contratos específicos lá dentro dessa área hospitalar, mas vai ser possível fazer isso sim. Tá, mas aí são dados. São dados, por exemplo, aluguel de equipamento. Não necessariamente os hospitais eles têm todos os equipamentos, ele custa muito caro, então eles alugam isso. Só que dentro do aluguel do equipamento tem o tempo de uptime do equipamento, que ele tem que estar funcionando, se o equipamento deu defeito, qual que é o tempo que tem que ser corrigido isso. Então eles têm lá, tem que ser corrigido em 2 horas, 3 horas. Então como que a gente vai garantir que tudo ali seja feito dentro do que foi estabelecido contratualmente, né? Tá. Então, a indústria automobilística, a indústria da siderurgia, óleo e gás é uma indústria que a gente atua também. E aí agora a gente está saindo um pouco desse nicho industrial e indo para esse nicho hospitalar. Nicho de energia a gente atua também. Então tem alguns... É uma gestão de contrato. Uma gestão de contratos. Tá. Só que de forma automatizada. Água. Exato, é general, né? A gente bateu um papo com um executivo também comercial, mas ele foi muito tempo de operações de uma empresa chamada General Water. Eles operam o reuso da água. Então, um exemplo que, inclusive, foi um dos que a gente teve proximidade, que a gente conheceu, foi no shopping. Então, ele pega a água do shopping, ele trata e devolve para o shopping, né? E eles se posicionam como estamos oferecendo uma solução de reuso de água. Então, você não precisa comprar água da concessionária, por exemplo. Você consegue ser sustentável também. Enfim, mas eu lembro que numa das conversas que nós tivemos, ele citou a barreira entre o cliente dele entender que isso faz sentido, né? Até pela garantia de quanto que ele está economizando, enfim, entre várias outras coisas, porque a implantação do sistema dele também tem um CAPEX inicial ali, um pouco relevante. E aí, fazendo a paralela do viajando aqui um pouquinho, com certeza, eu acho que talvez funcionaria também. Funcionaria, não só para isso, né? Mas também, no caso dele, conseguir garantir a qualidade da água dele. Isso que eu ia falar, exato. Então, eu acredito que uma das objeções, eu tô falando de achismo meu, né? Mas uma das objeções devam ser, cara, mas
será que essa água aqui, de fato, ela é boa, assim, e tal? Deve existir algum grau de desconfiança nesse nível. Sim. E com isso ele consegue garantir, inclusive, colocar contratualmente que a água que ele está dando ali vai seguir esses requisitos. Sim, sim. Muito fera, cara. Faz muito sentido. Faz muito sentido pelo processo deles. Luiz, então eu acho que eu entendi um pouco o que vocês fazem. Vamos lá, vocês oferecem uma solução de rastreabilidade e garantia dos processos da empresa. Isso, gestão de contratos. Trazendo contratos. todo o lastro operacional e também dando embasamento jurídico para que essas empresas elas consigam ali ter uma tranquilidade na operação dela entre a gestão, entre os stakeholders. É uma transparência, né? Exato, uma transparência. E, assim, Agora eu entendi o que é blockchain. Sério. essa é uma das aplicações que a gente tem dentro da blockchain. Você lembra que eu te falei que eram N aplicações? Essa foi uma pequena aplicação que nós conseguimos encontrar ali dentro, que dava para fazer. Muito fera, Muito bicho. legal. E, meu, vamos lá. Como é que você chegou nisso aí? Então, Tirando o chute Conversa na canela, né? Uma conversa. Então, assim, o meu background, ele é um background de engenharia. Então, assim, não tem nada a ver com... Você é engenheiro de formação? Eu fiz engenharia civil. Trabalhei um tempo com isso e chegou um determinado momento que, assim, não estava feliz fazendo e falei assim, eu vou procurar outra coisa para poder fazer. E uma das áreas que sempre me interessou foi essa área de tecnologia. Então, era uma área que eu sempre estudava, assim, no tempo livre, né? Então, se eu falar para você assim, sempre quis trabalhar com isso, sempre quis fazer isso, não, foi uma coisa que simplesmente aconteceu por conta desse encontro que eu estava lá no dia certo, na hora certa, com a pessoa certa, e as coisas foram acontecendo. Né? Mas que é uma característica de quem empreende, de quem cria negócios. Você ouviu um problema e você quis resolver aquele problema. E aí você criou uma empresa. Exatamente. Sabe que eu tô vendo um podcast no Flow, saiu essa semana, de um cientista, do Nicoleles, não sei se você ouviu falar nele. É aquele cara que criou o exoesqueleto, que proporcionou a pessoa que era paraplégica dar o primeiro chute na bola lá, enfim. E eu parei exatamente nesse ponto. Ele estava citando, ele morou muito tempo nos Estados Unidos, e ele estava citando que tem uma pessoa que ela não é da área de arquitetura, não é da área da construção, mas ela é uma das maiores referências em arquitetura dos Estados Unidos, e que ela hoje trabalha como colunista de uma das maiores revistas e de um dos maiores jornais falando sobre arquitetura. E aí ele fala sobre exatamente isso, de você não ter a necessidade de ter a formação, mas de você se dedicar àquilo que você gosta. E aí ele fala de por que essa pessoa chegou nisso, né? Ele fala que quando essa pessoa, ela era, não lembro o nome da pessoa, infelizmente, mas ele fala que quando ela era jovem, tinha os seus 12, 14 anos, o que ela gostava de fazer durante as férias, ela ia perambulando ali pela cidade e ia estudando a arquitetura dos prédios. E aí ela se tornou uma das maiores referências de arquitetura da cidade de Nova York, assim, por exemplo. Ela sabe tudo de trás para frente, frente para trás, e hoje tem arquitetos que buscam a consultoria dessa pessoa para entender a história da arquitetura em determinados lugares. Sim. E nunca nem tocou em uma Mas eu acho que é o que foi natural dela, né? Era dela aquilo. Era o que Deus deu para ela contribuir com o mundo. Sim. E é legal você citar essa questão, né? Porque, assim, hoje, a nível de volume de dados, uma criança de 5 anos, ela tem muito mais dados do que Napoleão quando estava no auge do império dele, né? Exato. Então, existe muito conhecimento que você consegue adquirir hoje de forma quase que autodidata. Assim, é fácil? Não é fácil, porque você sentar ali, pegar, estudar, colocar na prática, gastar, investir tempo em cima disso, não é uma coisa muito tranquila de fazer, né? Mas que a gente tem o conhecimento, a gente tem o conhecimento. Então, muitos profissionais hoje, eles são referências em algumas áreas que muitas vezes eles não têm a graduação.
Por óbvio, existem algumas profissões que você vai precisar do diploma se você quiser assinar. Então, exemplo, não posso assinar, por mais que eu tenha um conhecimento de engenharia, se eu não tenho uma faculdade de engenharia, eu não posso assinar um projeto como engenheiro. Exato. Mas desenvolver o projeto ali e tal, não necessariamente você vai precisar de uma graduação de engenharia para poder fazer, né? Faz muito Sim. Então, basta você gastar energia, gastar tempo, que se você quiser aprender hoje, tenho certeza que tem muita informação sobre isso disponível na internet. Tem. A gente usa um termo na comunicação que a gente fala que é infoxicação. A gente entrou num momento, assim, que a tecnologia também traz, né, todos os seus prós e contras, mas é isso. Hoje tem informações. Hoje você não precisa sair de casa, ir na biblioteca da cidade, ir lá, entender, acompanhar. Não, você tem muitas informações e eu acho que é um ponto importante, porque a criança de 5 anos, ela vai ter mais informações ainda disponíveis ali para que ela entenda. Mas a gente entender esse caminho do que... o que de fato é relevante ou não, né? Qual informação realmente eu preciso ter ou qual eu não preciso ter? Ou será que eu preciso ter muitas informações para eu conseguir, sei lá, sentar e ter uma conversa? Acho que a gente entra nesse ambiente também, né? Perfeito. Assim, o volume das informações não necessariamente significa que as informações que estão lá ou são certas, né? Ou fazem sentido a gente aprender. Agora eu não lembro quem que foi que me falou isso, mas eu achei isso fantástico. Eu confesso que eu comecei a aplicar isso. Na época não chamava nem X, era o antigo Twitter, né? Sim. Então o que essa pessoa recomendou? Você quer aprender sobre alguma coisa? Usa o Twitter. Como assim o Twitter? Exato. Essa foi a mesma reação que eu tive. Falou, para de seguir todo mundo do seu algoritmo. Fala assim, eu quero aprender sobre inteligência artificial. É o assunto que está do momento. Ok. Quem são as 5 maiores referências de inteligência artificial? Vai e segue só essas 5 pessoas lá no Twitter. Porque você vai estar bebendo da fonte primária, são as pessoas ali que são relevantes, então você vai acompanhar, e o seu próprio algoritmo vai começar a te mostrar mais pessoas ali que estão colocando informações sobre aquilo. Então você fica lá 3, 4, 5, 6 meses estudando só sobre aquilo. Cara, beleza, cheguei no nível de inteligência artificial que considero ok. Cara, para de seguir, quero aprender sobre blockchain. Quem são as 5 pessoas? E ali você está sempre bebendo de fonte mais atualizada e sempre de fonte primária. Confiável. E confiável. Que legal, boa dica. Já tô... É uma excelente ferramenta de estudo. Muito legal. Manda opiniões. Porque pelo menos usa a rede como algo positivo, né? Com informações ali que realmente vão ser relevantes. Claro. Tem uma função do próprio Google também, que ele faz, não é Google Trends? Não sei se é isso. Mas você configura o tema que você quer acompanhar e aí todo dia você recebe no seu e-mail todas as notícias e matérias que saíram sobre aquele tema. Tá, eu quero acompanhar sobre inteligência artificial. Todo dia vai aparecer uma lista de matérias e coisas que saíram que o Google te manda para você entender o que está acontecendo. Então também é um caminho fora da rede. Mas é legal você ter testado sobre a rede, porque é isso, o algoritmo ele vai trazer daquilo que você está configurando para ele. Se você disse para ele que você quer saber sobre A, ele vai te mostrar mais coisas sobre A. Se você disse para ele que você gosta de ver uma notícia ruim que aconteceu com alguém, ele vai te dar mais notícias ruins do que estão acontecendo. Perfeito. E aí, eu acho que a gente chega... Que é essa próxima pergunta que eu quero trazer também isso molda muito uma sociedade. Então, aquilo que a gente entrega de informação, a gente molda a cultura do que a gente está falando. E quando a gente usa, principalmente esse excesso de redes sociais, que é o momento que a gente está, as pessoas estão sendo influenciadas, mas pela própria configuração. Não é tipo, as pessoas... Não, o seu algoritmo faz exatamente isso. Ele vai corresponder àquilo que você entende. Visto isso, a gente entende que a gente está numa sociedade que ela é descrente de muitas coisas, né? Principalmente na liderança, né? Puxando mais para esse lado, na liderança institucional, na liderança brasileira. Como que você acha que a gente chegou nesse lugar? Ou se essa descrença nessa liderança do país, ela sempre existiu? Como que você vê isso? Uma excelente pergunta, e eu acredito que essa volta toda que a gente deu, a gente vai voltar para o mesmo lugar, né? Então, surgiu com as redes sociais, né? Hoje, o que a gente chama de influenciadores, que inclusive é uma profissão, é o ganha-pão de muita gente e tal. Não que isso seja errado, porque assim, uma coisa é você conseguir influenciar
dentro da sua igreja, dentro do seu condomínio, dentro da sua casa, dentro da sua empresa. Todo mundo é influenciador, né? Então esse foi um termo que foi adotado para as pessoas que fazem isso através de redes sociais, porque elas têm um alcance muito maior. Vamos pegar aqui uma pessoa com 250 mil seguidores. Isso são 5 Maracanãs lotados. Sim. É muita gente. Muita. Então, esse é o grau de influência que você potencialmente tem. Isso se você olhar só para a sua base, porque muitas vezes você consegue expandir além da sua base. Só que eu acredito que os influenciadores, não estou falando todos e não estou generalizando, né? Talvez não tenham entendido o real significado da palavra influenciador. Porque quando você influencia alguém, você pode estar influenciando para o bem ou influenciando para o mal. Então, uma coisa é quando eu estou falando para um público que, de certa forma, tem uma capacidade de discernimento, muitas vezes tem uma opinião formada e vai desformar ela de alguma forma, mas que isso seja através de um senso crítico. Então, a pessoa vai pegar, vai olhar a informação e vai falar assim, putz, isso aqui faz sentido, gostei, vou estudar um pouco mais, mudei minha opinião e tal, normal. O problema, na minha opinião, começa a acontecer quando você vai falar isso para pessoas que não têm ainda essa capacidade. E se a gente for parar para analisar, o QI médio da população brasileira hoje é menor do que de um chimpanzé. Sério? É sério. Isso Assustador. é preocupante. Assustador. E muitas vezes também você vai falar para pessoas que não têm ainda o córtex pré-frontal desenvolvido. Então são crianças ali que estão formando opinião, formando valores, formando pilares, né? Então você pega ali uma coisa que é vulnerável. Sim, então, porque, desculpa, só para comentar, o fato exatamente de ter esse excesso, né, de gente falando, influenciando, você corta o desenvolvimento do pensamento crítico. Como é que aquela pessoa vai entender, vai raciocinar sobre aquilo e entender se ela acredita ou não? Hoje não tem esse caminho. Hoje, tal pessoa falou, então é isso. Não tem, tipo, será que é isso mesmo? Deixa eu ver se outra pessoa pensa diferente. Deixa eu entender aqui se a minha linha de raciocínio faz sentido. Não tem, a gente eliminou esse processo, né? Porque as pessoas influenciador de si, isso é isso, acabou. Exatamente. E quando a gente volta para isso, né? Então, assim, muitas vezes a gente vê que o que está por trás ali, até visibilidade e tal, tem muito dinheiro envolvido. E isso passou a se tornar um fim e não um meio. Então a pessoa quer virar influenciadora porque hoje é a profissão que está dando dinheiro. E aí o cara ele começa a pensar dessa forma, né? Então, assim, na minha opinião, como que a gente conserta isso? Definindo valores, definindo princípios, né? E aí, inclusive isso que a gente faz muito no IFL. Sim. Mas é algo positivo que eu estou vendo nessa próxima geração. A gente teve uma geração que foi um pouco perdida nesse sentido, inclusive eu me incluo nisso. Durante um tempo eu confesso que o que me movia foi isso, mas hoje eu vejo que não. Você falou um pouco sobre o estoicismo, né? Até gostaria de entrar um pouco nesse tema. Sim. Basicamente, a gente controla 3 coisas na vida. A gente controla a ação, controla a reação e controla pensamento. A gente não controla mais nada. Só isso. E quando a gente fala sobre ação, as nossas ações sempre são orientadas por alguma coisa. Então, por que você fez tal coisa? Por conta de outra coisa. Existiu ali algum motivador para você tomar essa ação. Então, quais que são esses potenciais motivadores que você tem? Então, o primeiro de todos é o instinto. Então, sei lá, por que um nenenzinho chora? Porque, instintivamente, ele chorou. É o que ele tem naquele momento. E recebeu ali em troca o que ele queria. Então, estava com fome, chorou. Ele foi ali e recebeu o alimento que ele precisava. Então, esse é o primeiro grau de influência nas ações que você tem. Então, é um instinto. Existe um segundo grau de influência, que é basicamente você fazer isso como uma forma de recompensa, né? Então, você fala assim, por que eu vou comer esse bolo de chocolate? Porque
ali a sua dopamina ativou e tal, então existe ali uma recompensa por você tomar essa ação. Ou talvez até o contrário, por que que eu não vou comer esse bolo de chocolate? Ah, porque eu vou engordar. Então, assim, é sempre pensando no resultado que essa ação traz. Inclusive, esse foi o caso, por exemplo, dos influenciadores que eu trouxe, né? Então, por que que eu vou trabalhar como influenciador? Que eu quero um resultado Porque eu monetário. quero um resultado financeiro. Então, esse é o segundo grau de maturidade das ações que você tem. E aí, existe um terceiro grau de maturidade, que é por que que você vai fazer isso? Porque é certo. E aí, são os princípios e valores orientando a sua tomada de decisão. Exato. Então, eu paro de agir do fim que eu quero, mas eu passo a agir pela forma que é correto. Só que aí vem a pergunta, né? O que é certo? Como que eu consigo te falar o que é certo? Normalmente você vai ter que consultar seus valores. Eu imagino. Exato. Exato. Então, essa foi a pergunta que eu fiz, e acho que até por conta desse background de engenharia, tecnologia, então, assim, as coisas elas precisam fazer muita lógica para mim. E durante um tempo, que foi esse tempo que eu falei sobre estar afastado ali de princípios, valores, foi inclusive um tempo que eu tive mais afastado de Deus. Então, nessa pergunta de por que é certo, olha como que a filosofia me levou para o lado espiritual. Então, eu comecei a usar a Bíblia como um norte prático de princípios e valores. Então, se for parar para pensar bem, a Bíblia, ela é isso. É um manual de como viver. Exato. E aí, voltando agora para a pergunta que você me trouxe, eu vejo que essa nova geração, ela está cada vez mais com um lado espiritual desenvolvido, que foi algo que eu acredito que a gente perdeu durante um tempo, né? E aí a gente pode até discutir depois sobre essas influências, o que fez a gente perder, mas o fato é que a gente perdeu, e agora eu acredito que nós estamos retomando isso, que existe um futuro promissor para a sociedade como um todo. Sim, sim. Eu também acredito que a nova geração, que é a que tá vindo, né, depois da gente, ela já tem um viés um pouco mais voltado para isso, para a espiritualidade, para esse entendimento. Mas, ainda assim, a maioria tá influenciada pelo que acontece externo e não chega nessa terceira fase do pensamento, de entender, tá, por quê? Pra quê? Quando você estava falando sobre como fazer e o que a gente poderia também ter no nosso dia a dia, né? Você citou ali algumas coisas. Eu tenho uma opinião que assim, vendo a maioria das pessoas que poderiam, de certa forma, agregar, não fazem esse contraponto. Eu acho que tem existe uma massa muito grande de pessoas que estão ali buscando a influência por um retorno financeiro e acabam, de alguma forma, chegando nisso que a gente conversou. E as pessoas, por exemplo, o IFL fazendo um trabalho ali de comunicação mesmo, de mostrar o que é legal, o que existe um outro lado. É um grãozinho de areia que ainda precisa se multiplicar para que as pessoas que recebem isso, que são os telespectadores, vamos dizer assim, né? Eles vão só sentar e assistir. E se o que está sendo passado na programação para eles é aquele influenciador, acho que fútil não seria a melhor palavra, mas com um determinado interesse, eles vão assistir isso. E aí as pessoas que poderiam falar de coisas que de alguma forma resgatariam os valores, não estão fazendo isso. Porque talvez estão cuidando das suas vidas, porque talvez estão ali já entenderam e não transbordam, enfim. Então eu acho que, por mais que eu acredito nisso também, por mais que a gente tenha uma geração que está vindo ali, trocando essas pessoas, eu acho que se a gente não fizer esse trabalho de comunicar, de mostrar e de mostrar que o sucesso também não vem só... Não é a qualquer custo, né? Exatamente, não Sim. é a qualquer custo. Eu acredito que a gente pode chegar no mesmo nível que a gente tá saindo ainda, né? Que eu acho que a gente não zerou ainda. E eu acho que uma coisa que a gente fala bastante é
No seu exemplo, Luiz, você mesmo puxou essa consciência, né? De que você estava fora daquilo e que você tomou essa decisão de ir buscar por aquilo, né? De liderar de novo a sua própria vida. Eu acho que quando a gente fala de liderança, não é só ter o papel de líder dentro de algum lugar, é liderar a própria vida, que a gente fala nisso também, né? Muito... A gente ouve muito Fala né? o Fernandes falando, né? É o domínio de si próprio. Então, Vai na sua vida. exato, e não terceirizar. Não, é porque é assim. É porque o país é assim. É porque o governo é assim. É porque meus pais foram top forte. Porque essa terceirização não ajuda em nada. E aí, quando a gente traz essa coisa de influenciador que influencia pelo bem final ali, pelo interesse final, a gente chega nesse lugar. Então, como construir essa base, como construir esses valores para que eu tenha um pensamento crítico de analisar essas coisas, porque elas não vão deixar de acontecer só porque a gente não acredita nisso, elas vão continuar acontecendo. Agora, como formar esses novos líderes, mesmo que sejam, né, esses líderes de si mesmo, com esses valores? Perfeito. Não necessariamente todo mundo tem o dom de pegar ali na rede social e falar e, cara, não necessariamente isso. Mas, de novo, o que é o influenciador? É aquele que influencia as pessoas. Então, se você consegue influenciar na sua casa, já a sua família que está seguindo isso, se você consegue servir de exemplo e influenciar as pessoas do seu condomínio, já são mais pessoas. Não necessariamente a gente precisa fazer isso de forma gravada e postada nas redes sociais. Exato. A gente pode fazer isso e eu acredito, de novo, que de fato é um movimento que está acontecendo. Eu vou trazer mais um exemplo aqui do que aconteceu, né? Então, a gente está falando sobre essa mudança de cultura e tal. Tudo que a gente faz para uma sociedade demora tempo. Não é uma Sim. ação que eu vou tomar agora e, cara, daqui 1 ano, 2 anos. Não. Demora 10 anos, 20 anos. Gerações. São gerações, né? E por que eu estou falando isso? Quando pega a minha geração, cara, era facilmente influenciável para chegar e falar assim, putz, vamos sair ali, tomar uma balada, festa, virava à noite, isso era normal. Quantos anos, Luiz? Tô com 30. Ah, tá novíssimo. Então, assim, existia essa influência, existia essa pressão social para isso. Se a gente pega hoje, essa geração ela já não gosta mais de fazer isso, né? Então, de alguma forma, as coisas estão mudando. Esses dias para trás eu recebi um convite para um aniversário. Então, como que era um convite de um aniversário há 5, 10 anos atrás? Cara, fechei um camarote não sei aonde, vamos lá e tal. O convite que eu recebi foi, vamos praticar uma aula de yoga no parque 9 horas da manhã de um domingo. 30 a mais. Isso era inimaginável. Nunca, esquece. Não, Nossa. até para o pessoal 30 a mais antigamente. Adorei o convite, posso tocar? Então, assim, eu acredito que aos poucos as coisas estão mudando nesse sentido, sabe? E, de novo, estão mudando porque as pessoas estão fazendo o seu papel ali, muitas vezes até no offline. Uhum. Muito bom. Exato. Porque essa rede de conexão, ela é ativa o tempo inteiro, né? Quantas Sim. pessoas você fala em um dia? Quantas pessoas você influencia? Exato. E aí, em uma dessas, putz, nunca fiz yoga. Cara, eu comecei a fazer, exemplo, né? E aí, já foi uma pessoa ali que você influenciou. Tá tudo bem, tem gente que vai ter a capacidade de influenciar 100 mil. Exato. É o caso do pastorzão que vocês comentaram. Exato. Tem gente que vai ter a capacidade de influenciar 5 e tá tudo bem. O importante é se fazer. Mas todo ali. mundo influencia. Todo mundo influencia. E como que foi essa virada para você? Você falou que você se afastou um pouco ali dos seus valores e aí você acabou se reaproximando. O que te puxou? Puta, peraí, eu preciso mudar isso daqui. Foi justamente isso, assim. Eu venho de uma família onde minha mãe é muito religiosa, meu pai nem tanto. E, assim, eu cresci na igreja. E eu sempre ficava refletindo, pensando, e as coisas para mim nunca fizeram sentido, nunca teve nenhuma lógica. Porque como que a gente vai explicar a fé através de números, através de dados e tal? E as coisas para mim tinham que fazer sentido. E aí eu comecei a confrontar um pouco, eu falava, cara, tipo, isso não existe, não faz sentido. E aí me afastei totalmente, né? E estudando um pouco de filosofia, foi onde eu fiz essa pergunta, o que é certo? Uhum. Eu falei, cara, a gente precisa de fato agir
do que é certo. Não que tudo que eu faço na minha vida é certo, que a única pessoa que não errou em nada foi Jesus, né? Mas a gente tenta agir ali, de fato, fazendo tudo que a gente acredita que é certo ou tudo que a gente acredita que é certo nesse momento. Então foi essa viradinha de chave assim, que eu tive. Não lembro de algum momento específico, teve uma situação específica que mudou. Não, foi um processo. A filosofia te levou para esse caminho, te levou de volta. Exato. Você vê como que algo tão antigo ainda influencia na gente, né? Nesse momento. E, cara, como que você encontrou o IFL? O IFL foi... Eu vou falar como que eu encontrei o IFL, como que eu virei diretor e vice-presidente lá depois. Eu era um cara que, de novo, estava orientado ali muito por questão de resultado e tal. Nunca tinha pensado sobre princípios, como que eu podia influenciar e tal. E uma amiga minha um dia falou assim: Luiz, eu acredito que faz todo sentido você conhecer o IFL, vai lá. E assim, confesso que até então nunca tinha estudado muito mais a fundo sobre teoria econômica, sobre essa questão que o IFL aborda, né? Uhum. Só que já era um negócio que eu acreditava sem saber. Sim. Então, se você for parar para olhar, voltando agora aqui a essa questão dos impostos, né? A maioria das pessoas, elas são liberais, e às vezes elas não sabem que são liberais. Então, você vai às vezes em uma comunidade, por exemplo, o que o cara lá quer? Cara, ele quer ter o comércio dele lá sem que ninguém enche o saco dele. Sem que o cara tenha que ficar pagando imposto, ficar pagando pedágio, que ele possa escolher a mercadoria que ele quer vender, que ele quer comprar. Só que é um conhecimento que muitas vezes ele não tem. Uhum. Então ele pode acabar fazendo, aí eu vou entrar em questão política, né? Fazendo um voto ali que não é o que ele acredita por influência de outra pessoa, né? E eu entrei no IFL por conta disso, me identifiquei bem. E quando eu fui convidado para ser diretor lá, depois de alguns anos de associado, eu neguei. Falei, cara, não estou num momento de vida para isso, o trabalho me consome demais, não quero ser diretor. Não Você estava na engenharia ainda, ou não? Não. Já estava com a Heavy. Não consigo ser diretor nesse momento, porque querendo ou não, é algo a mais ali que você está fazendo. Sim. E foi justamente enquanto eu estava tendo essa mudança ali, que foi gradual, voltando ali para a questão da espiritualidade. Uhum. E eu fui em um evento do IFL que o próprio Salim falou lá. E ele falou assim: gostaria de pedir desculpa para vocês, porque hoje eu sinto que o Brasil que eu estou entregando para vocês, de longe, é um Brasil pior do que o Brasil que eu peguei há um tempo atrás. Então, mesmo investindo recurso, mesmo investindo tempo, mesmo investindo energia, dinheiro, eu sinto que eu falhei nessa missão. E nessa hora, ele pegou ainda e falou assim: espero que vocês, quando estejam aqui no meu lugar, e assim, de longe querendo me comparar a ele, mas em uma figura de linguagem, né? Vocês não sintam isso que eu estou sentindo. E aí, assim, eu arrepiei inteiro na hora e falei assim: eu preciso fazer alguma coisa nesse sentido. Peguei meu telefone, mandei mensagem para a pessoa que tinha me convidado, falei: cara, ainda tá de pé o convite? Tô querendo fazer parte. Foi no mesmo... quanto tempo de gap? Quando você disse não e depois quando você foi aceitou? Mais ou menos uns 2 meses de gap. Olha assim. Então, assim, eu entendi isso como um sinal de que, de fato, assim, quando a gente faz ali, pelo menos eu tô com a consciência, entre aspas, tranquila de saber que a minha parte eu tô fazendo, né? Sim. Quando eu tô colocando tempo, tô colocando energia, porque se eu quero um mundo melhor, e aí falando um pouco sobre o egoísmo, se eu quero um mundo melhor para as próximas gerações que eu for deixar aqui na Terra e tal, eu quero ter feito de alguma forma parte dessa mudança. Sim. Então, inclusive, convido a todos aí que, se você se sentiu inspirado para fazer isso, comece. Sim. E pode começar também curiando um pouquinho o que é o IFL, né? Isso. Nas redes sociais, a gente tem um evento aberto por ano. Esse ano de 2026 vai ser no dia 13 de agosto, lá no Vibra.
E esse evento é um evento que reúne assim, mais de 20 nomes, tanto nacionais quanto internacionais, e são 20 grandes nomes. Então, para quem ficou interessado, tem o Fórum Caminhos da Liberdade. O Instagram é Caminhos da Liberdade. Sim, 13 de agosto. 13 de agosto no Rio. E nós estaremos lá. Com certeza, convidados especiais. Com certeza. E hoje, quando você olha para tudo isso que você está realizando, como tá você, Luiz, engenheiro, que tinha se desconectado, e o Luiz agora? Legal essa pergunta, né? E assim, eu sou uma pessoa que eu não desisto fácil também. Então, se eu acredito em alguma coisa, eu vou nela até o final. E isso, inclusive, já me deu algumas pancadas na vida, né? Normal. Porque assim, a gente... É difícil falar isso, né? Mas às vezes a gente tem que saber a hora de parar e começar a prestar atenção nos sinais que vão acontecendo pra gente. Então, muito do que está sendo feito hoje é simplesmente porque você para prestar atenção nos sinais. Uhum. Eu acredito que existe assim um plano que ele já está traçado desde o dia que a gente pisou aqui na Terra. E basicamente é ir seguindo esse plano. Então, assim, eu olho para trás hoje, tenho orgulho do que foi construído, né? Mas eu acredito que ainda foi pouco perto do que a gente ainda tem de trabalho para poder fazer. Tem a vida toda. Ontem eu até disse, 30, às vezes as pessoas falam, 30 a mais, e agora já tô velho, não sei o quê. Cara, considerando que a gente vai viver até os 90, pelo menos, a gente só passa na fase 1 da vida. A gente tá entrando na segunda fase agora. Estamos novíssimos. Eu acho que ainda vai um pouquinho mais, né? Será que a gente chegar em 100? Cara, no meio do fisiculturismo, né? A galera fala muito de hormônios e tratamentos de recuperação muscular e tudo mais. E tem uma substância que já está sendo comercializada, que ela restaura as células. Você toma ela e, assim, como colateral, você rejuvenesce. Olha. Então, eu acho que pelo avanço Vamos que a gente tá ver tendo na mais? medicina, é perigoso você vai medindo suas decisões aí, porque o que você tá esperando que você vai até os 90, vai mais aí, ó, tá enrolado. Pelo menos mais 60 anos pela frente. Sim. Dá pra fazer bastante coisa em 60 anos, né, Luiz? Sei. É muito tempo, né? É muito tempo. Cara, mas assim, eu queria, antes de sair, até me tocou numa questão ali sobre a descrença nas lideranças. Eu queria ainda explorar um pouquinho isso, porque você tocou rapidamente no âmbito político. O que você vê, o que você acha em relação às lideranças políticas? Porque, assim, querendo ou não, hoje é quem direciona o que a gente vive, né? Desde a parte tributária até a parte estrutural em relação à saúde, à segurança, à infraestrutura. E muitas vezes, quando a gente aborda esse assunto, muitas pessoas estão totalmente desacreditadas, né? Eu pego, por exemplo, as pessoas mais velhas. Eu tive muitos diretores na época que eu ainda estava ali no mercado de trabalho, e que eu ainda mantenho uma conversa com eles, e eles são totalmente descrentes. Se você vai para um lado é de um jeito, você vai para um lado é do mesmo jeito, então deixa para lá, não vou votar mais, não vai resolver. Então, acho que uma massa 50 a mais, talvez 60 a mais, já está totalmente fora do game ali, pelos contatos que eu tenho, que eu acabo conversando, né? Como que você vê isso, cara? Por que você acha que chegamos aonde chegamos, e qual que é a tua opinião em relação a isso? Tá. É uma pergunta delicada, né? Você que começou. Tá. Mas vamos lá, então. Hoje existe uma polarização muito forte, isso aí todos nós sabemos, né? Mas assim, o pessoal acha que o presidente do país é quem vai resolver o problema deles. E aí até aquele ponto que você trouxe, né? E muitas vezes não é. Obviamente tem algum grau de influência, né? Mas acaba que no final a sua vida vai depender muito mais das ações que você toma do que qualquer um que tiver no poder ali.
Vai ser mais difícil? Está sendo mais difícil? Com toda certeza. De novo, a carga tributária hoje que a gente paga aqui no Brasil é uma carga tributária enorme. A gente sabe que os nossos recursos eles não são usados da melhor forma possível, né? Mas, assim, existe uma característica do ser humano, que é uma característica, inclusive, na minha opinião, que é a melhor característica que o ser humano tem é a questão de adaptação. Então, o ser humano ele tem uma questão de adaptação muito forte. E no final, sempre sobrevive o ser humano que é mais adaptável. A questão evolutiva. Então, assim, acredito que o próprio ser humano, né, o próprio brasileiro, ele já tem essa característica de adaptação, que é o próprio jeitinho brasileiro. A gente é conhecido mundialmente por conseguir sempre dar um jeitinho, pensar em uma saída, pensar em um artifício técnico ali, a famosa gambiarra. Artifício técnico, nome científico. Para conseguir fazer as coisas acontecerem, né? Então, assim, acredito que a gente deva, sim, prestar atenção nisso, né? Eventualmente, eu até falei isso no começo, a gente exporta muito capital intelectual por isso, porque o cara ele olha para o Brasil, ele é descrente, e ele fala assim, cara, eu prefiro subir num avião e ir embora e ter oportunidade em outro lugar, e muitas vezes dá certo, então aqui acaba ficando, entre aspas, o restante, né? Mas aí você me perguntou, pessoal mais velho e tal. É sempre muito mais fácil você pegar um avião, colocar suas coisas e ir, por mais duro que isso seja, às vezes abandonar a família, abandonar coisas que você tem aqui, do que você ficar e lutar. Então, assim, eu olho isso até pela própria questão do IFL, os fóruns, a quantidade de pessoas que estão procurando a gente, eu acredito que seja cada vez maior. Quando a gente começou isso lá atrás, eram 15 pessoas, 20 pessoas. Imagina que no ano de 2025 a gente colocou 1.400 pessoas em um fórum. A gente tem um fórum de um irmão nosso, que é o IEE, que é o Instituto de Estudos Empresariais lá no Sul, que no ano passado levou 6.700 pessoas. É um movimento que, de novo, na minha opinião, é um movimento que está sendo exponencial, né? E vai chegar a certo ponto que vai ficar inviável para o outro lado começar a brigar com isso. Porque hoje, de novo, a gente tem inclusive as redes sociais, vários outros artifícios que a gente consegue segurar. Então, assim, eu prefiro acreditar nisso. Sim, sim. Que eu acho que é isso de influenciar as outras pessoas, né? No sentido de, o que você tá fazendo? Acho que eu quero fazer isso também. E aí você vai puxando um e o outro e vai entendendo que tem mais pessoas que pensam como a gente, mas que também não tinham encontrado a forma de fazer aquilo acontecer, né? Exato. Mas a liderança também nesse sentido a liderança do que eu decido sobre as ações que eu posso ter, do que eu tenho que fazer, independente do que esteja acontecendo. Exato. Eu acho que é isso, né? Exatamente isso, né? E aí, voltando de novo para essa questão política, a gente chega e fala assim, mas é porque o presidente fica nessa briga toda de polarização. Muito do que está acontecendo aqui hoje poderia ser barrado se a gente tivesse um Senado forte, se a gente tivesse uma Câmara dos Deputados forte, né? E aí eu te pergunto, assim, não precisa responder, mas pergunto pro ouvinte, né? Quem que foi o último senador que você votou? Você lembra? Quem que foi? Quem que foi o último deputado que você votou? Quem que foi o último vereador que você votou? Então, assim, a gente muitas vezes está brigando ali por uma esfera que, obviamente, a gente tem que escolher isso com sabedoria, mas a gente negligencia todas as outras esferas. E essas outras esferas, de fato, são as que poderiam travar tudo isso que está acontecendo, né? Sim. Então, a gente pega, por exemplo, o caso do Senado. O Senado, ele funciona da seguinte forma. São 81 senadores, 3 por estado. E o mandato do senador, ele não é um mandato de 4 anos. Ele é um mandato de 8 anos. Então, a escolha que você está fazendo agora para o seu senador, ela vai impactar pelos próximos 8 anos. Quase uma década. Quase uma década. E a gente não sabe quem que foi o último senador que a gente votou. E esse ano, especialmente, o ano de 2026, é um ano importante porque o Senado, ele, por mais que o mandato seja de 8 anos, a cada 4 anos nós temos eleições do Senado. Só que em uma eleição, a gente troca 1/3 do Senado, ou seja, 27 senadores. E na próxima eleição, que é 4 anos depois, nós trocamos 2/3 do Senado.
que é a maioria. Uhum. Então, assim, esse ano de 2026 é um ano que nós vamos trocar a maioria do Senado. Então, a gente precisa escolher com sabedoria isso também. E eu não vejo ninguém falando, cara, acho que o meu senador vai ser esse e tal. Vai ser presidência. Exato. Sim. E, de alguma forma, o IFL difunde essa discussão? Então, a gente difunde a questão de princípios e valores, né? E, obviamente, nós temos um lado aqui que é mais alinhado com esses princípios e valores que nós temos, que é justamente esse lado... Liberal. Liberal, do indivíduo ser sempre o responsável pelas suas ações, e também não só ações, como a consequência dessas ações. Então, se você optou por tomar uma decisão aqui, cara, que você seja responsável também pelas consequências dessa decisão. Não existe isso de terceirizar a culpa, né? Terceirizar a culpa. E essa questão sempre é um pouco mais alinhada com algum valor. Então, o IFL é um instituto apartidário e apolítico. Uhum. Então, a gente não defende bandeira, não defende político, a gente defende esses princípios e valores e, obviamente, sempre vai ter algum político ou alguém ali que está um pouco mais alinhado com esses princípios e valores que nós temos. E Sim. essa questão até de aprender, assim, na verdade, de ser responsável pelas consequências das nossas ações, eu aprendi isso no esporte. Então, eu estava em um campeonato de kart. Tinha você faz kart, né? O Bernardo também, né? Dá pra fazer uma corrida, né? E tem um grande amigo que eu fiz no kart, é um cara que eu levo pra vida toda, que ele falou assim, cara, vou ser seu mentor, vou ser seu coach aqui no kart. E, cara, eu lembro que eu tava em primeiro nesse campeonato. E eu tomei uma batida, assim, o cara pegou, me rodou, foi um negócio completamente desleal. E eu saí, assim, da corrida cuspindo fogo. Falei, cara, isso aí é muito errado e não sei. Uhum. E ele virou pra mim e falou assim, Luiz, coloca um negócio na sua cabeça. Toda vez que alguém te roda, a culpa é sua. Você colocou o seu kart em uma posição que te deixou vulnerável. Você que não prestou atenção que o cara tava armando pra vir te bater. Então, assim, isso trouxe pra mim esse senso de que, cara, de fato, né, eu poderia ter xingado o cara. Poderia ter falado, não, a culpa é dele e tal, eu perdi o campeonato por conta dele, mas eu preferi enxergar que, de fato, eu poderia ter visto isso, que ele estava armando e ter feito talvez alguma posição um pouco mais defensiva, né? No final de tudo converge para essa seu questão. Coach. E eu lembro que na hora que ele falou isso, eu fiquei bravo com ele, eu demorei Você tava com raiva, né? Eu demorei a absorver isso. Mas fazendo uma paralela com a empresa, eu acho que isso no dia a dia faz bastante diferença também. Faz. Você pegando numa escala até de sei lá, 5 níveis, independente do que seja, o que aconteceu na ponta, a responsabilidade também é de quem está em cima. Exato. Porque de repente faltou com a cultura, porque de repente faltou com o treinamento, faltou com a liderança, com N fatores, né? Sim. A responsabilidade sempre é sua. Sim, Exato. sim. Eu acho que o esporte realmente traz isso, que eu acabei de lembrar. Eu jogo vôlei, né? O vôlei de areia. E a gente tem muito isso. Como é um jogo de par, né? Você sempre tá com a sua dupla ali no jogo. E aí, quando a sua dupla erra, e eu tenho o costume sempre de falar que a pessoa, ai, desculpa, eu levantei errado, eu fiz de tal forma. Eu deveria ter resolvido. Eu deveria ter feito certo e ter ajustado e não é a culpa da pessoa, tipo, eu deveria saber resolver essa. Sim. Então, acho que realmente o esporte traz muito disso. Talvez você escolheu pra... a foi errada. Não tem isso, entendeu? Tipo, eu deveria ter. Eu já vi que veio errado. Então, eu deveria ter ajustado pra conseguir resolver e finalizar. Sim. Então, tem muito disso. O esporte consegue trazer. De novo, é aquela questão do que a gente controla. Ação, reação e pensamento. Exato. Então, as condições que foram dadas foram essas. Dentro dessas condições, vou fazer o meu melhor aqui para que eu tenha Sim. isso. E assim, é muito difícil, às vezes, a gente pegar e olhar no espelho e entender, cara, de fato eu tô errando. Uhum. É um processo doloroso. Uhum. Você pegar e olhar todo dia e falar assim, putz, eu posso melhorar nisso. É muito mais fácil você falar, cara, a culpa é do outro mesmo, foi ele que quis bater em mim lá e assim, a culpa vai ser dele, né?
É isso, a Então, culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Isso. Então é um processo de melhoria contínua que eu acredito que a gente está aqui sempre para melhorar também. Você melhorando, você consegue influenciar mais pessoas para melhor também. Para construir essa base, esses valores, O princípios. estoicismo fala bastante disso, né? Fala sobre como você se posiciona, o que que você pode fazer por aquela situação, como você vai reagir ao que você falou, né? A ação é a reação. E até me lembrei aqui de uma tira aí do Marco Aurélio que ele sempre fala que ele tenta relembrar quem ele é como pessoa e não só como imperador. E aí, como ele faz isso? Ele volta no básico. Então, ele toma um banho gelado, mesmo tendo um criado ali para poder dar banho nele, tendo água quente. Ele dorme no chão duro e frio, mesmo tendo a cama aí, a melhor cama, todo mundo preparando tudo para ele, para que ele consiga relembrar quem ele é como pessoa e que ele, de certa forma, não se disperse com os luxos, com as comodidades, e para que ele tenha sempre ali os seus valores enraizados e para que ele consiga tomar sempre as melhores decisões, né? A responsabilidade é sempre dele. Exato. Isso aí e de novo, é algo que a gente prega muito no IFL, porque o liberalismo, né, ele foca muito sempre que o indivíduo ele é responsável por todo a vida dele. Então, de novo, é mais uma coisa que converge ali para o mesmo destino. Sim. Que bom. Luiz, você é cristão por convicção e liberal por princípio. Exatamente. Você fala essa frase. Na prática, como você lida quando a fé e o mercado parecem apontar para direções diferentes? Isso já aconteceu? Tá. É uma pergunta que, assim, hoje para mim ela tá muito clara, né? Então, de novo, como que a gente orienta as nossas ações? Pelo que é certo. Então, eventualmente, existem algumas situações que acontecem, mas tem uma outra pessoa que me falou um negócio, e isso eu confesso que me marcou muito, né? Quando alguém chega com uma proposta que vai contra os seus princípios, contra os seus valores para você, é porque em algum momento você deu abertura para essa pessoa entender que isso poderia fazer essa proposta. Então, hoje a forma com que eu me posiciono, hoje a forma com que as pessoas me enxergam, acredito que não abra brecha para esse tipo de abordagem acontecer. Então, isso foi uma outra coisa que eu aprendi, inclusive foi uma palestra do próprio IFL. Sério? Então, assim, se alguém chega para você e fala assim, cara, faz um negócio aqui que é errado, é porque essa pessoa entendeu que em algum momento você deu abertura para ela te fazer essa proposta. Sim. Se ela acha que a resposta ela vai ser negativa, se ela te conhece, ela jamais vai chegar com essa abordagem para você. Sim. Então, se esse tipo de coisa tá chegando para você, é porque você tá dando abertura para isso acontecer. Então, de novo, a falha está sendo sua de dar abertura para que esse tipo de coisa aconteça. E a resposta é sempre muito clara. A resposta é sempre muito clara. Valores e princípios. Me fez até refletir aqui. Às vezes, se algumas coisas contrárias também não estão chegando até você, é porque a pessoa que poderia te proporcionar algo também não está enxergando que você é essa pessoa. Sim. Sim. Mas se ela não tá enxergando é porque eu não fiz com que ela... alguma coisa eu deixei aberta que ela entendeu que fosse dessa forma. Exatamente. Isso. Eu sou sempre a defensora de que a ação é nossa, a liderança é nossa, a responsabilidade é nossa. Mas não sei o que é sua. Mas você... É você que tem que decidir. A ação vai ser sua, né? Também sempre acreditei nisso, Sim. A justificativa, ela é sempre muito fácil, né? Lógico. Você justificar, mas... Lógico. Sim. Terceirizar tira a ação de você, né? Dá muito trabalho, né? Ter que resolver os próprios BOs. Dá trabalho. Se você disser que o problema é do outro, você não precisa fazer nada. Então, é um lugar de comodismo, né? Então, acho que as pessoas acabam entrando que é vitimismo e etc. E aí é muito... Aí é psicologia. Até aquela frase, né? Você pode ser vítima. Todo mundo pode ser vítima. E a gente não pode ser vitimista. Boa.
Boa. Todo mundo pode ser vítima, mas existem as pessoas que Faz sentido, fazem eu fiz um vitimismo disso, né? E tem as pessoas que, cara, Faz disso a beleza. personalidade, né? Exato. Como ela se porta. Faz sentido. Mas uma frase que apareceu pra mim que você falou vítima agora é uma frase muito impactante que eu até repostei, que é vítima não vence. Vítima. Vítima não vence. Não adianta, você não vai ser Eu corrigiria essa frase para vitimista não vence. Vitimista não vence. Pode ser. Nunca fiz essa troca. Como mudar isso? Aí, se eu tivesse essa resposta, né? Mas assim, de novo, acredito que é a gente fazendo o nosso papel. Construir as novas gerações, né? E que a gente possa fazer a partir dos novos. Dentro dos nossos limites, dentro do que a gente pode fazer, é fazer o nosso papel mesmo como ser humano e como cidadão. A gente fala bastante disso, né, no privado, assim, e um ponto em comum que a gente costuma encontrar é o fato da não governança da vida, né? As pessoas, elas, em alguns pontos, em alguns pontos em comum, a gente, sei lá, a gente vai vendo e a pessoa vai só indo, e não toma para si o controle ali do volante, falando, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou para tal lugar, a minha carreira vai chegar até tal ponto, eu quero uma família, eu quero ter filhos, eu quero ser empresário, eu quero ser um executivo, e talvez pelo vitimismo de, eu não vou conseguir, então eu vou nem tentar. Uhum. Eu acho que pode ser um dos motivos. É muito difícil enriquecer, então eu não vou nem tentar. É muito difícil ter uma faculdade, então eu nem vou lá. Ou também tem muito a visão que aí acho não é uma crença, é cultural de entender que qualquer pessoa que tenha sucesso é uma pessoa que tem valores distorcidos. Eu acho que o brasileiro pensa muito isso. E tipo, a pessoa venceu, a pessoa chegou no sucesso, mas é porque Tem um jeitinho. ela fez alguma coisa ali no meio. Mas é porque aquela pessoa, ela tem Já vem de família rica. um caráter ruim, exato. A gente sempre liga isso, uma coisa a outra. E eu acho que isso também acaba fazendo com que as pessoas, não, eu prefiro ser do jeito que eu tô, ou ficar na circunstância em que eu estou, porque os meus valores são esses. Não entende esse crescimento como valor, né? Acho que a maioria das pessoas não tem dessa forma. E eu acredito também que isso tem muito a ver com desconforto, né? É o que a gente estava falando um pouco mais cedo aqui. Uhum. Você amadurecer, você crescer, isso dói. Às vezes o pessoal tem um pouco dessa visão um pouco mais romântica, igual o pessoal fala agora, para você fazer dinheiro, você precisa conciliar aqui saúde junto com equilíbrio e tal. Cara, pega todos esses caras aí Não tem de sucesso e lê a biografia. Não tem. Em algum momento da vida, os caras eles abriram mão de alguma coisa para poder ir atrás disso. E esse abrir mão de alguma coisa é doloroso. Tiveram uns que abriram mão da saúde, tiveram outros que abriram mão da família, tiveram outros que abriram mão de amigos que eram amigos da vida, mas que eventualmente puxavam ele para baixo. Então, todas essas são decisões dolorosas e acredito que a maioria das pessoas não está disposta a passar por isso, né? E às vezes, assim, até família. Mas em qual sentido? Às vezes até a própria família é um gargalo no próprio crescimento, te puxa para baixo e tal. Então você tomar uma decisão que às vezes de não falar... consciente, né? Porque é a cultura. Exato. Pensar de certa forma. Muitas vezes não consciente mesmo. Exato. Ou até mesmo não por ser uma âncora, mas por cuidado, né? Eu lembro que a minha mãe às vezes me ligava e falava, filho, mas você tá trabalhando tanto, vem aqui na casa da mãe, vem aqui, passa uma semana aqui, não precisa tanto, você é novo, não é assim, ainda tem um chão pela frente. Sim. E essa questão de proteção, assim, não tô entrando no mérito se é certo ou errado, né? Mas acaba que pode sim acabar limitando o crescimento na minha visão. Então, vou te dar um exemplo. Quando que foi a última vez que você viu uma criança de braço quebrado? Com gesso. Por muitos anos.
Eu não sei vocês, mas Antigamente era quando eu tava no alguma- colégio, cara, tipo, era rodízio de gente aparecendo Sim. com gesso. Era bonito você chegar lá com gesso Sim. no Era braço. um troféu, né? assinatura. E a gente acha que não, mas isso ensina muita coisa. Sim. Porque, sei lá, você tá andando de skate, cai e quebra o braço. Cara, você aprendeu que, putz, caí, machuquei, quebrei o braço, mas eu vou subir no skate e vou fazer de novo e vou aprender a fazer um negócio. Então não é porque Sentido. cair e quebrar o braço que não pode andar de skate mais. Isso é uma consequência de uma ação. Olha o trauma aí. Exato. Não é trauma. Eu falei isso, não é trauma. Mas essa geração de hoje, cara, eu acho que não tá aprendendo isso, sabe? Assim, você vê uma criança hoje, cara, ela tá ali no computador, no videogame, tá fazendo as coisas ali que, por vezes, não ensinam essa questão um pouco mais prática, né? Muito. Muito, muito, muito. Concordo. Mas você acha que... Aí eu vou entrar também num outro assunto quase que polêmico, né? Que tem uma galera que não tem mais filho também, né? Uhum. E aí, vamos lá. Será que essa criança ela tá no computador porque é a educação que os pais estão dando? Eu acredito 100%. E aí a galera que acredita que não é correto você estar no computador, que é correto você estar com a criança quebrada com o braço pra cima e pra baixo e tal, será que ela não tá deixando de ter filho? Então, de novo, eu não estava entrando no mérito se era correto ou não, mas estava entrando no mérito que muitas vezes isso acaba ensinando coisas que são coisas da vida para uma criança. Sim. Então, por exemplo, sei lá, às vezes no próprio videogame ela pode estar aprendendo coisas ali que vão servir para a vida dela. Mas aí, de novo, depende do que ela vai consumir no videogame, depende do que ela vai consumir no YouTube. Às vezes pode ser, sei lá, uma criança que quebrou o braço depois de assaltar alguém na rua e caiu e quebrou o braço, cara, entendeu? Ela vai Mas, aprender que Não é saltar não ação. é muito bom. então, assim, depende muito disso, sabe? Sim. Do que ela tá fazendo ali também. Então, Da consequência, né? É a ação. Concordo. Faz muito sentido. e assim, até entrando nessa questão, né? Quando você chega para uma criança e fala assim, faz aqui o desenho de um cachorro. Aí a criança vai fazer lá um rabisco na folha, vai te entregar e falar, nossa, tá lindo aqui, que cachorro lindo, perfeito. O que você tá ensinando para ela? Que tudo que ela fizer vai estar lindo, maravilhoso. E aí, quando ela chega na vida real, cara, tipo, ela vê Vai ser o pai raiz, ó. que não é bem assim, né? Então, Vai ser o pai raiz. A gente fala Você bastante... já é pai, não é? sou pai. Ele é pai. É verdade. Ele é pai. Sou pai. Seu filho tem quanto tempo? Filha, não é? Filha. Filha. 13 anos. 13. Eu lembro que ele falou. Na primeira conversa que a gente teve, ele falou. Não me lembrava. Sim. E aí, então você é o pai raiz. Fui pai novo. Tua filha já quebrou o braço? Já. Ela é, cara, espetacular. Uma discussão que a gente sempre tem aqui é sobre os traumas, né? Eu defendo que na vida a gente tem que ter os traumas, cara. Tem que ir lá, tem que quebrar o braço, tem que arrancar a tampa do dedão, tem que receber os nãos, né? E aí a gente também discorda porque ela acha que não. Mas eu acho que ela é mais esse trauma que eu tô conservadora. falando. Eu acho que você é mais conservadora ali, de não, vamos blindar, não precisa ser assim, tem que ser de um outro jeito. Eu acho, acho que tem a ver com criação, né? Eu fui criado a ferro e fogo ali, né? Minha mãe... Nossa, Mãe raiz. minha mãe é mãe raiz. A minha mãe, eu lembro de uma cena que eu ia colocar a mão, ela tava cozinhando, aí eu ia colocar a mão no fogo, ela não coloca a mão que queima, aí dava um tapa na minha mão. Aí na segunda vez a mesma coisa, na terceira vez ela foi lá e encostou minha mão no fogão, ó, queima! Aí eu nunca mais coloquei a mão no fogo. Sim, Efetivo. Aí eu tive um trauma que me educou que o fogo queima, né? sim. E aí eu falo, ó, tem que ter o trauma. E a minha educação foi muito assim, não sei se deu certo, né? Mas- As pessoas têm que falar de mim, né? Mas aí eu te pergunto, depois que ela colocou sua mão no fogão, você nunca mais encostou no fogão? Não desse jeito pra queimar a mão, né? Mas Exato, mas você superou ali, Exatamente. entendeu, cara? E O adora fogão ele cozinhar. tem que ser usado do jeito certo. Então, assim, é uma forma de educação que você está sendo moldado
para isso. E não tem idade para fazer. Obviamente, criança é mais fácil de fazer isso. Mas o que não pode acontecer é, queimei a mão e falar assim, putz, agora eu nunca mais chego perto de um fogão. E fazendo essa analogia, trazendo pro mercado de trabalho, muitas vezes é o que acontece. Você vai e apresenta um trabalho, sei lá, para um superior seu. O cara pega e fala, cara, tá ruim isso aqui, refaz. Isso aí já é motivo suficiente para falar assim, nossa, meu chefe é muito tóxico, nunca mais quero trabalhar e, cara, quero sair do meu emprego por conta Minha disso. saúde mental não tá indo bem, porque Então, assim, o chefe disse não. de novo, é uma responsabilidade que, cara, tipo, beleza, tipo, errei e tal, como que eu posso melhorar? Exato. Como que eu posso encostar no fogão sem me queimar? Por que você acha que essa pessoa chegou a esse ponto de se assustar com o vai lá, refaz? De novo, eu acho que elas não foram preparadas para isso. Tá. E além de não serem preparadas para isso, elas têm dificuldade de assumir a culpa, de olhar para si mesmo e falar assim, beleza, aonde que eu errei, aonde que eu posso melhorar? Ela prefere falar assim, meu chefe é grosso, do que ver como uma... e a culpa é dele, vou trocar de como uma trabalho. oportunidade. Então você vê ali, tipo, sei lá, os caras às vezes novo, com 12 empresas, cada empresa o cara ficou 2 meses. Exato. E aí você vai conversar com o cara, tipo, nunca foi erro dele. Foi sempre, tive problema com o meu chefe porque ele era assim, ou tive problema com não sei o quê porque ele era desse jeito. O que você acha que a gente pode fazer para ajudar esse tipo de pessoa? Putz, eu acredito que a maior coisa que a gente pode fazer é sempre ser o exemplo, né? Então, servir mesmo de exemplo para elas, para que elas possam olhar para você e se inspirar de alguma forma. Talvez não em tudo, mas em uma coisinha ou outra. Se você consegue inspirar alguém a ser melhor nesse sentido, tá ótimo já. Sim. Sempre sendo exemplo. Mas não entrar nesse quesito de querer transformar, né? Tipo, não, então vou fazer com que essa pessoa enxergue que o que ela tá fazendo tá errado. Eu acho que não entrar nesse lugar, porque aqui a gente tá no nosso próprio processo de evolução, de entendimento, de encaixe. Mas eu acho que é o melhor caminho, né? Tá, você é o exemplo de que... A não ser que a pessoa te pergunte. Então, você partir da pessoa, ela vir e te perguntar e falar assim, o que você acha sobre isso? Ela te deu a abertura, fala com ela. Sempre a verdade, né? Sempre no intuito de ajudar. Agora, se ela não deu abertura, acredito que alguma hora, em algum momento, essa chavinha possa virar. Autoconhecimento, né? Sim, não dá pra querer ser salvador, né? E, tipo, não, eu vou lá, eu vou ajudar essa pessoa, mesmo a pessoa nem sabendo que ela precisa de ajuda, porque a pessoa não entende que ela precisa sair dessa linha de raciocínio, e muitas vezes é isso que vai acontecer. Às vezes você vai falar com a pessoa, se ela não te der ela abertura, não tá pronta pra... falar assim, tá, beleza, não vai mudar nada. Vou mudar de chefe. Meu chefe quer que eu seja que ele. Exato. Vou trocar de trabalho. Exatamente. 13º. Sim. Luiz, Brasil de curto prazo versus Brasil de longo prazo. Como formar líderes que resistam à tentação do imediatismo? Boa, excelente pergunta. Acredito que isso aí é um resumo de quase tudo que a gente falou aqui até o momento, né? Então, assim, tudo para falar a esfera nacional e tal, exige tempo. Qualquer mudança que eu fizer agora, ela vai ser refletida daqui a alguns anos, né? Então, o Brasil de curto prazo, eu acredito que deva continuar algo parecido com o que a gente tem. Você pega uma visão de curto prazo, assim, cara, é uma visão minha. Sim. Não acredito que vai ser uma mudança de presidente, uma mudança que a gente vai ter aqui de lado, que vai trazer o Brasil de volta rapidamente ao que a gente precisa alcançar, né? Mas a gente precisa fazer mudanças e precisa fazer agora, justamente para que nesse Brasil de longo prazo a gente consiga alcançar isso que a gente deseja. O Brasil, de novo, é um país do cara trabalhador, é um país do cara que ele sabe se virar, é um país do cara guerreiro. Muitos brasileiros acordam, cara, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, enfrentam 2 horas de trânsito, chegam no escritório, no trabalho, onde quer que seja, trabalham o dia inteiro, pega mais 2 horas e volta para casa. Então, assim, a gente tem muito mania de, desculpa o termo, né, mas pagar pau para gringo
E, cara, a gente tem recurso natural, a gente tem Potência tudo aqui, a gigantesca. gente é uma potência. Basta cada um começar a usar isso da forma correta, né? Então, assim, não acredito que vai ser governo, que vai ser nada que vai mudar isso a gente. Vai impacta em uma coisinha ou outra, mas impacta pouco. E para o Brasil de longo prazo, eu acho que depende mais da gente do que de qualquer outra fonte externa, né? Sim. Boa. Mas você acha que tem alguma ação específica que tem uma consequência, um resultado em um prazo menor? Sempre tem. O que dá para fazer agora que já ajudaria? Assim, agora sendo bem radicalzão, né? Mas eu acredito que a menor interferência possível de governo, assim, sempre vai ser o caminho mais próspero, né? Uhum. Então, é isso. Assumir a liderança. Assumir a responsabilidade. Exato. Soltar essas correntes que estão prendendo as empresas, os empresários, não, cara. Exato, que é justamente o que fala nesse livro da Revolta de Atlas. Eu recomendo demais a leitura. Eu já coloquei aqui pra eu ler, a Revolta de Atlas. A gente falou no backstage, agora eu não lembro se tava gravando ou não, quando a gente falou do livro. Falamos Foi na gravação? Tava na gravação? Não, no backstage. No backstage. livro. Então fala. já deixa a Revolta, dica pra gente Revolta aí. de Atlas. É um baita livro da Ayn É o Rand. segundo livro depois da Bíblia. É o segundo livro mais influente dos Estados Unidos, depois atrás só da Bíblia. Que legal. E lá ele aborda essa liberdade das pessoas. Ele Conta um coloca pouquinho aí. como... Assim, eu não quero dar muito Spoiler. spoiler, né? Mas é um livro que aborda em como que o empreendedor, né, é o cara que sustenta ali toda a sociedade nas costas. Uhum. E através de você falou que é uma história, né? Isso, é uma um ficção, romance. é um romance É um que conta romance. sobre isso. Exatamente. Isso é legal. Vamos lá. Cara. Você deu uma dica também, né? Eu já me assustei quando ele falou um livro de 1.500 páginas. Que já tem... Não sei se são exatamente 1.500, mas é algo próximo disso, assim. Tipo, é um livro Que tem a bem, versão em volumes, bem né? grande, isso. Tem uma versão de colecionador deles que são três volumes separados. Boa, cada um com 500 páginas. Pequenininho. Mas fica tranquilo, depois que você ler a Bíblia, Exato. O bom dele é que a letra dele, pelo menos, é um pouquinho maior. Maior. será que tem muita figura? E o segundo, que você também recomendou pra gente, qual que é? É um livro da mesma autora, que é um livro bem bacana, que chama A Virtude do Egoísmo. Meu Deus. Esse a gente, eu pelo menos conheci através do Salim, né? Que Isso. ele falou, que ele deu exemplo de por que ele pensou em fundar o IFL também. Exatamente. Acho que muita coisa a gente faz pelo egoísmo, né? E o quanto a gente consegue impactar e trazer resultado e influenciar milhões de pessoas. Sim. Exatamente. Sim. Luiz, já 1h42 já, meu Deus, nem parecia tem que que a gente passou soltar por ele. isso. Não, cara. Mas antes, última pergunta Tá bom. do meu lado. Meritocracia virou palavra proibida. Sim. Como defender excelência e competência sem soar elitista? Perfeito. Bom, a gente tende a acreditar que a meritocracia é elitista justamente porque os pontos de partida muitas vezes são diferentes, né? Uhum. Então, uma coisa é eu partir de cá, outra coisa é eu partir daqui, mas no final de tudo, 100% das coisas que eu acredito que a gente vai alcançar é através do mérito mesmo. Então, a gente tem algumas histórias assim de pessoas que saíram do nada e foram construindo. O caminho ele é mais doloroso? Sim, o caminho ele é mais doloroso, mas é um caminho possível, né? E aí a gente vai falar de novo de terceirização de culpa. Mas o Estado não dá educação para essas pessoas. Tudo bem, mas será que hoje a gente não consegue acessar a internet? A gente não consegue fazer alguma outra coisa para que a gente consiga alcançar isso que a gente quer? Ou a gente vai ficar terceirizando a culpa, né? Desculpa te interromper, mas me lembrou a frase do Cortella que ele fala: faça o melhor que você puder fazer até você ter condições melhores de fazer melhor ainda. Exatamente isso. Então,
não tem essa romantização, né? Tipo, é sempre isso, trabalho duro e pancada, e porrada. E aprender. E assim, mais do que saber bater, saber apanhar também, porque Sim. a gente apanha muito e apanha todo dia. Rock mal Sim. Concordo plenamente com você, cara. A gente apanha bastante. Apanha, às vezes não sabe nem de onde tá vindo, mas... Cara, mas que pena, bicho, que a gente tá... Tem que acabar, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Ele precisa ir, o piloto não vai esperar ele, não. Depende que é um pulinho, né? Como é que vocês são É um pulinho? É logo ali. É logo ali. É logo ali, né? Rapidinho. Mas, cara, felizmente, né? Vamos marcar. Já marca de novo. Marca pra semana que vem, ele volta aqui. Dá pauta, hein? Dá pauta. Vamos falar mais de liderança aí, vamos falar mais de... Dá pra falar mais de política. Dá. A gente pode marcar. Aí espero não ser censurado. Sim. Não. Deixa eu descobrir depois publicar. A gente flerta com cancelamento aqui às vezes, mas tudo legal. bem. A gente não ofende ninguém, não. Mas, cara, que prazer poder bater esse papo com você, viu? Eu agradeço demais o convite e com certeza vamos marcar mais vezes sim. Obrigado. Antes da gente finalizar, queria deixar o espaço aberto para você falar da empresa, falar do Instituto e também deixar um recado para a galera, né? O que você espera de mundo, o que você espera de Brasil e, enfim, o tempo é teu. Influenciar. Eu agradeço demais pelo tempo. Como foi falado aqui, o Fórum Caminhos da Liberdade, eu acredito que seja um bom primeiro contato para quem ficou interessado, para quem quer tá ali com a gente. Então, no dia 13 de agosto de 2026, a gente vai fazer esse evento no Vibra. Basta seguir lá o Instagram, que é Caminhos da Liberdade. As próximas informações, lotes dos ingressos, tudo vai ser publicado através de lá. E sobre a Heaven, para quem ficou interessado também, tem lá o contato no heaven.com. O primeiro é um 3 ao contrário, né? Então é h3aven.com. E o nosso contato tá lá, é só entrar em contato. Muito bom, cara. Obrigado. Perfeito. Quer deixar um recado pra galera aí? Bom, pessoal, acredito que o recado vai ser um pouquinho mais do mesmo aqui, que é assumir de fato ali o controle da rédea, né? E fazer ali, ser protagonista da nossa própria vida e fazer as coisas com excelência, sempre buscando o que é certo. Muito bom. Sim. Tomamos para nós também esse recado. Sim. Temos que continuar. E, cara, a gente se conheceu aí de uma forma meio atípica, né? Estávamos os dois lá carregando um monte de coisa no mutirão lá da nossa igreja e logo de cara percebi você uma pessoa muito simples, muito comunicativa, uma pessoa muito bacana e sou muito grato por hoje estar na mesa batendo esse papo com você. Tá bonitão hoje, veio com a skin A gente esperava o chapéu. Tô sem chapéu e botina, né? Mas estou muito feliz, cara, de poder compartilhar o tempo com você, poder compartilhar o espaço. Você é uma pessoa que tá sempre agregando com a gente. A gente também fala de coisas ali que a gente em alguns momentos compartilhamos e a gente discute bastante. E é muito gostoso também poder discutir ideias, discutir opiniões, pontos de vista diferentes e sempre conhecendo novas pessoas. E somos muito gratos de poder conhecer você. Perfeito, eu que agradeço, né? E, confesso que foi de forma bem inusitada, né? O primeiro encontro, mas espero continuar agregando e deixar as portas abertas também para vocês sempre que precisarem. Sim. Maravilha, cara. Obrigada, Luiz. É sempre gratificante a gente se encontrar. Você tem uma energia muito boa, exala tudo isso que você fala, a sua energia já traz para o ambiente. Obrigado. Então, muito obrigada. A gente agradece muito também que esse encontro tenha acontecido e que venham muitas coisas boas. E vamos lá, cara, o que a gente puder contribuir com vocês também, tanto do projeto como da empresa, a gente está por aqui. Maravilha, obrigado. Portas estão abertas, o estúdio também é teu, aproveita aí, usa, vamos comunicar com a galera aí, vamos puxar essa rédea da liderança, vamos fazer as pessoas, através do exemplo, entenderem que sim, na sua última mensagem, precisamos assumir as rédeas das nossas vidas. Assume teus B.O. É isso. Bom, gente, esse foi o Luizão, espero que vocês tenham gostado. Mais um episódio aqui para vocês assistirem, para vocês estudarem. Vão lá, siga o conselho dele.
Fórum dos Caminhos. Fórum Caminhos da Liberdade. Caminhos da Liberdade. É muito legal, a gente pôde bater um papo com ele sobre isso no offline. Estivemos também lá no Instituto, conhecemos um pouco da energia da galera e é muito legal, cara. Vamos lá dar uma curiada. No mais, ativem o sininho, compartilhem esse episódio com seus amigos. Quem gosta de falar de liderança, quem gosta de discutir ideias, com certeza vai gostar do nosso conteúdo. Sim. É isso, até a próxima. Até, valeu.